Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na primeira semana da Quaresma, ano litúrgico C. O tempo da Quaresma iniciou-se na quarta-feira de cinzas e vamos celebrar por 40 dias. Na realidade, esse tempo da Quaresma é o tempo pascal, que é celebrado em 90 dias. Então celebramos 40 dias da Quaresma e depois 50 dias da Páscoa. E é dividido, sendo que esta realidade nos leva a celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Porque esses 40 dias que celebramos a Quaresma, poderemos dizer que é o tempo da paixão de Cristo. E nós entramos nesse tempo vivendo a penitência, intensificando nossas orações e buscando assim a conversão do nosso coração. E depois vamos entrar na Semana Santa e poderemos classificar a Semana Santa, principalmente o Tríduo Pascal, no seu início, como a morte de Jesus, que celebramos na sexta-feira às 15 horas. E no domingo vamos celebrar a ressurreição do Senhor, que se estenderá por 50 dias até o dia de Pentecostes. Então entramos esta semana num longo período, um longo tempo que é o tempo pascal. E lembrando que o tempo pascal é o principal tempo litúrgico da fé da Igreja Católica e de nós que vivemos a nossa fé como filhos de Deus e abençoados na Santa Mãe Igreja Católica. E a liturgia da palavra nos apresentará um caminho de fé para que nós possamos viver esse tempo tão sublime que é o tempo pascal. E todas as leituras que nós meditaremos nos conduzirá a uma reflexão de fé. A primeira leitura já começa dizendo que foi ofertado as primícias do fruto da terra. E por que foi ofertado? Pelo fato da gratidão a Deus, daqueles que acreditaram e receberam tudo da providência de Deus. Então, vamos ouvir na leitura uma profissão de fé dizendo: meu pai é um arameu errante, ou melhor, era um arameu errante, descendente de Arã, que, sendo povo de Deus, foi conduzido para o Egito e ali tornou-se uma família numerosa, uma multidão. E diante desta experiência no Egito, foi se tornando, pelo seu crescimento, escravo de Faraó, todo povo de Deus. E aí começa a ação de Deus para libertar este povo. Esse povo que, ao acreditar em Deus, Deus começa a abrir no deserto o caminho que conduzirá o povo à libertação. E a fé está aí. Diante das dificuldades do deserto, Deus conduzia o povo dando tudo aquilo que era necessário nas dificuldades, nas tribulações, nas perseguições,
eles eram protegidos para alcançar aquilo que Deus havia prometido. É claro que nessa caminhada no deserto, muitos vacilam na fé, muitos perdem a fé, muitos, por não ter fé, começam a murmurar. Talvez a nossa caminhada nesse tempo quaresmal nos leva à mesma experiência daquele povo que, embora acreditava em um grande número, tinha muitos que vacilavam no caminho. Por isso, a necessidade de fazermos o propósito para acreditarmos de maneira incondicional que todas as dificuldades que vamos enfrentar na travessia desse deserto que é a Quaresma, nós teremos Deus à nossa frente, nos ajudando em todas as situações. Mesmo porque o que nos motiva a continuarmos caminhar na fé é exatamente a esperança da promessa de Deus que vamos adentrar uma terra que mana leite e mel. Aqueles que viam as dificuldades e não desistiam eram exatamente estes que acreditavam profundamente que as dificuldades encontradas na caminhada não tinha comparação diante da proposta de libertação, da proposta de uma terra que seria para eles a liberdade e a alegria de poder experimentar o leite e o mel simbolicamente apresentado no Antigo Testamento para nos revelar que era uma terra boa, uma terra de delícias. O nosso coração deve ansiar para chegarmos nessa terra prometida que mana leite e mel. Essa terra é o céu, onde nós, no deserto da vida que estaremos passando, que simbolizado na Quaresma, nos faz entender que toda a penitência que nós fizermos, que todos os sacrifícios, renúncias nesse tempo de Quaresma vale a pena, porque nós estamos abrindo para nós a porta do paraíso, do céu, dessa terra que mana leite e mel. Mas precisamos termos consciência que para chegarmos à terra prometida, precisamos proclamar com a nossa boca Jesus como Salvador e crermos em nosso coração que Jesus nos dará como o homem perfeito que se encarnou, testemunho e exemplo de como deveremos caminhar neste tempo de Quaresma para a terra prometida, para o céu. No entanto, queridos irmãos e irmãs, é necessário que nós sempre deixemos que a nossa boca seja aquela que pronuncia o nome de Jesus em todos os momentos, sejam momentos difíceis, sejam momentos bons, nós precisamos viver esta alegria da palavra de Deus proclamada, testemunhando Ele que vem ao nosso encontro. E o nosso coração jamais poderá vacilar na fé, acreditando que nós iremos conquistar as promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso, é um convite para que nós vivamos
a fé e professando Jesus como aquele que é capaz de mudar a situação de vida de qualquer ser humano. Então, é viver no momento presente, no anúncio e na fé. E o Evangelho de hoje nos apresenta a realidade do crer no dia a dia. Vão aparecendo as dificuldades e nós precisamos cada dia renovar a nossa fé. Mas entendamos aquilo que nos ensina o Evangelho de hoje. Jesus, cheio do Espírito, foi impelido para o deserto. A primeira realidade que temos que refletir no Evangelho de hoje, que ninguém pode viver uma fé confiante se não estiver cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, tudo para nós é temeroso. Tudo para nós se enche de dificuldades. Tudo para nós é insegurança. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele pôde combater pela fé contra a investida do inimigo. Então precisamos acreditar que entre a proposta do inimigo e a proposta de Deus, devemos sempre fazer a opção pela proposta de Deus. Se assim não for, nós seremos vencidos pelo inimigo no deserto da vida que nós atravessamos até chegarmos à terra prometida. E o Evangelho apresenta as propostas do inimigo, quando ele diz, depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, olha, tu não é o Filho de Deus? Faça com que estas pedras se tornem pães. E Jesus, acreditando no projeto do Pai, na promessa de Deus, diz que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra da boca de Deus. Esta é uma grande profissão de fé, porque ele renuncia ao materialismo e abraça a proposta de Deus de ter a sua palavra como alimento na sua caminhada rumo à salvação da humanidade. Vencida a primeira vez, o inimigo faz uma segunda proposta, dizendo para Jesus que todo reino do mundo, ou todos os reinos do mundo, pertence a ele, e convida Jesus para adorá-lo. E Jesus, no profundo ato de fé, vai dizer: adorarás somente o Senhor teu Deus. Neste momento, Jesus renuncia, num ato de fé profundo, à proposta de Satanás e abraça a proposta de Deus como o único Deus que deve ser adorado e amado por cada um dos filhos dele. E depois da segunda derrota, o inimigo ainda tenta a terceira investida, quando ele leva Jesus para o ponto mais alto do templo e diz: olha, se te lançares daqui, lá o Salmo 90 vai dizer que o Senhor mandará os seus anjos para não ferires os pés em alguma pedra. E Jesus vai mais uma vez, num ato de fé, responder ao inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar a Deus com atitude de espetáculos.
para poder mostrarmos assim o nosso poder. Jesus, ele poderia muito bem, com a sua divindade, transformar a pedra em pão. Poderia tomar para si todos os reinos do mundo pela proposta do inimigo. Ele poderia lançar-se do ponto mais alto do templo para mostrar o seu poder divino de uma maneira espetacular. No entanto, se ele fizesse isso, ele não estaria vivendo a sua missão, que era assumir a condição humana com todas as suas consequências, exceto o pecado, para salvar o homem. Na verdade, o homem só poderia ser salvo por outro homem. E esse homem que Deus enviou para nos salvar é Jesus. Por isso, no momento que ele rejeita assumir a condição divina proposta pelo inimigo, ele se torna vencedor, e essa vitória de Jesus trouxe para nós a salvação que nós experimentamos dele. Por isso, caminhar o tempo da Quaresma é o caminhar para a nossa libertação, para a terra prometida que mana leite e mel que nos espera. Que possamos, com bastante convicção, vivermos todas as experiências quaresmais e ressuscitarmos no Sábado Santo para uma vida nova, que é o desejo de Deus para todo ser humano. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.